Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, tá? Eu sou Ana Luísa e eu sou professora de Ciências Naturais. Nessa videoaula, nós vamos aprender sobre os processos de separação de misturas, que são esses listados aí, mais esses. De todos esses processos aqui, apenas os primeiros que estão na cor lilás são processos de separação de misturas homogêneas. E os demais são processos de separação de misturas heterogêneas. Lembrando que mistura homogênea é aquela que, a olho nu, ela só apresenta um aspecto ou uma fase. Mas também, além de ter essa situação, mistura homogênea é aquela que um componente consegue dissolver os outros componentes naquela mistura. E mistura heterogênea, os componentes não são dissolvidos, apenas estão misturados, né? E a olho nu você pode identificar mais de uma fase naquela mistura. Então, primeiro nós vamos falar dos processos de separação de misturas homogêneas, que são destilação simples, destilação fracionada, evaporação e liquefação fracionada. Esse desenho que está aparecendo aí é um destilador. Ele serve para executar tanto a destilação simples como a destilação fracionada. Primeiro a gente vai falar da destilação simples. Destilação simples é quando eu quero separar uma mistura. Nessa mistura vai ter uma substância líquida e uma substância sólida que está dissolvida. O exemplo que eu vou dar aqui é de uma mistura, por exemplo, de água com sal dissolvido, né? Então, no primeiro recipiente aí, nesse balão, tem a mistura de água com sal. Quando eu coloco para aquecer, a água ela vai entrar em ebulição e vai começar a passar por estado gasoso. Esse vapor de água, ele vai passar por uma próxima parte aí desse destilador que se chama condensador. E aí, quando essa água no estado de vapor chegar no condensador, ela volta para o estado líquido e cai nesse frasco aí. Então, lá no balão, você vai ficar com o sal e no outro recipiente com a água. Isso é apenas um exemplo, né? Porque ninguém fica separando em laboratório água de sal, é só um exemplo. Então, destilação simples. Você vai separar uma mistura de um sólido com um líquido, em que esse líquido vai passar para o estado gasoso e vai condensar e vai ser recolhido em outro recipiente. Agora vamos ver o que é destilação fracionada. A destilação fracionada, ela é parecida com a destilação simples, só que na destilação fracionada você pode separar duas ou mais substâncias líquidas. Então, na destilação simples, você tem sólido e líquido. E na destilação fracionada, você tem líquidos para serem separados. Então, um exemplo que eu vou dar é uma mistura, por exemplo, de água com álcool. Então, no balão, encontra-se uma mistura de água com álcool. Eu vou colocar essa mistura para aquecer. O líquido em que a temperatura de ebulição for menor, ele vai evaporar primeiro. No caso dessa mistura vai ser o álcool. Então, o álcool ele começa a evaporar, aí ele vai passar pelo condensador e vai ser recolhido lá no frasco de vidro. E a água? A água, como ainda não chegou ao ponto de ebulição, ela vai continuar no estado líquido no outro recipiente. E qual é o cuidado que tem que tomar na destilação fracionada? Não deixar chegar o ponto de ebulição da água, por exemplo. Porque se a água começar a entrar em ebulição, ela vai evaporar e vai misturar com álcool. Então, voltando, destilação fracionada serve para separar uma mistura de líquidos e tem que observar o ponto de ebulição desses líquidos. É por isso que no desenho desse destilador tem um termômetro ali no balão. A destilação fracionada é usada, por exemplo, na destilação do petróleo, para separar do petróleo os componentes para produzir a gasolina, querosene, óleo diesel e por aí vai.
processo de separação de mistura é a evaporação. A evaporação, ela serve para separar uma substância líquida de uma sólida, só que nessa situação eu não vou fazer questão da substância líquida. Então, por exemplo, a evaporação é usada na extração do cloreto de sódio da água do mar. Então, nesse caso, o que é feito? A água do mar, ela fica em represas, né? Aí a água vai evaporando e o que vai sobrar nessas represas? O cloreto de sódio, o sal. Então, qual é a diferença, por exemplo, da evaporação para a destilação simples? Na evaporação, eu só vou querer o sólido, que no caso aqui é o sal. E na destilação simples, eu vou separar um sólido de um líquido, só que eu vou querer os dois. Eu vou querer a parte sólida e a parte líquida, tá? Próximo processo é o da liquefação fracionada. Liquefação fracionada também é um processo de separação de mistura homogênea. Ela é utilizada aqui nesse caso aqui, por exemplo, para separar os gases que formam o ar. Então, eu vou utilizar... Como é que é feito esse processo? O gás, ele é resfriado até os gases começarem a passar para o estado líquido. Então, toda vez quando chega a temperatura em que um determinado gás vai passar para o estado líquido, ele vai sendo recolhido. Nesse caso aqui do ar, quando eu vou resfriar o ar, no caso eu vou querer separar aqui o gás nitrogênio, o gás argônio e o gás oxigênio, que fazem parte do ar. Então, eu vou resfriando e o primeiro a ser passado para o estado líquido é o gás oxigênio. Aí os outros gases ainda estão no estado gasoso, só que o oxigênio já passou para o estado líquido, então ele é recolhido. Aí depois o gás argônio e depois o gás nitrogênio. Então, liquefação é o que? A passagem do estado gasoso para o estado líquido, tá? Então, serve para separar uma mistura homogênea de gases, em que eu vou passando eles para o estado líquido e vou recolhendo. Próximo processo aqui é o da fusão fracionada. Fusão fracionada é o seguinte: é um processo que eu vou separar sólidos, só que aí eu vou observar o ponto de fusão, que é o quê? É o ponto que aquele sólido vai passar para o estado líquido. E aí, nesse exemplo que a gente tem aqui, né, em lugares bem abaixo aí da terra, eu posso encontrar uma mistura de enxofre com areia. Os dois estão no estado sólidos e misturados. Só que aí eu vou querer separar porque eu vou querer o enxofre. Então, eu vou promover o aquecimento dessa mistura. E aí, o primeiro que passar para o estado líquido, que nesse caso aqui vai ser o enxofre, ele passa para o estado líquido e aí eu vou retirar esse líquido. Então, eu vou ter o quê? Uma separação dessa mistura. Num recipiente, eu vou ter a areia que ainda está sólida, porque ainda não chegou ao ponto de fusão dela. E num outro recipiente, eu vou separar o enxofre líquido, porque eu já passei o enxofre que estava sólido para o estado líquido, tá? A fusão fracionada serve para separar a mistura de metais, né? Por exemplo, o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates é uma mistura de ouro com prata e bronze. Porque o ouro puro, ele não pode, pelo fato dele ser maleável, ele não é usado para fazer joias. Então, esse ouro 18 quilates é uma mistura de prata, ouro e bronze. Então, no caso, com essa mistura, caso eu queira separar esses componentes, então eu faço o aquecimento desses componentes e aí o primeiro que chegar ao ponto de fusão, ele vai passando para o estado líquido e eu vou recolhendo. Aí depois eu vou aquecendo mais a mistura até chegar ao ponto de fusão da outra substância e aí eu recolho até sobrar a outra substância. Então, no caso do ouro 18 quilates, que é ouro, prata e cobre, desculpa, é cobre. Então, quando eu começar a derreter essa mistura, o primeiro a passar para o estado líquido é a prata, depois o ouro e depois o cobre.
Próximo processo de separação de misturas é a centrifugação. Na centrifugação, eu vou aplicar uma força para que a parte sólida que está mergulhada, que está misturada na parte líquida, ela seja arrastada para o fundo, porque no caso, essa parte sólida, ela não é tão densa, então ela não consegue descer sozinha para o fundo no recipiente. No caso do exemplo que a gente tem aqui da centrifugação, ela é muito usada para separar os componentes do sangue, porque o sangue é uma mistura heterogênea. Apesar da gente pensar que o sangue é uma mistura homogênea, o sangue é uma mistura heterogênea. Ele tem uma parte sólida que está misturada na parte líquida. E às vezes, para fazer algum tipo de exame de sangue, a pessoa precisa separar os componentes da parte sólida, né, os glóbulos vermelhos, do plasma, que é a parte líquida. Então, se eu deixar o sangue fazer essa separação por si só, vai demorar muito tempo. Então, coloca um tubinho com o sangue na centrífuga e, através dessa força de arraste, a parte sólida vai para o fundo do tubo e em cima fica a parte líquida, que é o plasma. Próximo processo de separação de mistura é a filtração. Da filtração, eu vou separar substâncias sólidas de substâncias líquidas. E a filtração eu vou separar utilizando um filtro, tá? Então, a filtração é muito do nosso dia a dia. Por exemplo, o filtro da água do filtro da nossa casa. A filtração é usada para fazer o café, né? Então, utilizei um filtro, separei uma parte sólida de uma parte líquida, é a filtração. Próximo processo de separação de mistura é a decantação. Decantação é quando eu quero separar substâncias líquido de líquido ou líquido de sólido, em que um deles é mais denso que o outro, e eu vou esperar decantar, eu vou esperar a parte mais densa descer. O exemplo que temos aqui é uma mistura, né, de água e óleo. Então, se eu tiver essa mistura, aí eu coloco num recipiente, aí quem é mais denso vai ficar embaixo e quem é menos denso vai ficar em cima. Então, no caso aqui, quem é mais denso é a água. E aí, quando eu deixo essa mistura decantar, eu deixo ela descansar, vai ficar bem certinho a parte onde tá a água e o óleo. E aí eu começo a separar essa mistura. Ou retiro uma substância por cima, ou então eu vou retirando a substância densa por baixo, tá? Qual seria a relação da decantação com a centrifugação? A centrifugação é como se fosse uma decantação acelerada, que eu vou forçar a descida dessa substância mais densa. E na decantação eu vou deixar isso acontecer naturalmente, tá? A decantação, ela é usada, é um dos processos no tratamento da água. Então, a água, quando chega na estação de tratamento, eles deixam a água decantar, ou seja, ela fica em recipientes grandes e a parte sólida, que é a sujeira da água, ela vai descendo e fica no fundo do recipiente, do lugar onde ela tá, e aí depois eles retiram essa sujeira por baixo. Próximo processo de separação de mistura é a dissolução fracionada. A dissolução fracionada, ela é utilizada para separar sólidos, só que um desses sólidos tem que ser solúvel em uma substância líquida. Então, você vai dissolver uma dessas substâncias. Um exemplo, só a título mesmo assim, de ficar mais fácil o entendimento, né? Porque eu acho que ninguém fica separando areia de sal. Mas para facilitar o entendimento aí, ó, digamos que você queira separar uma mistura de areia com sal. Então, um deles vai ter que ser solúvel num líquido. No caso, o líquido aqui, o solvente, seria a água. Então, na areia com sal, eu adiciono água. Depois que eu adicionar a água, ela vai dissolver o sal. Então, depois eu vou ter uma mistura de água com sal e a areia. Aí, o que eu faço? Eu filtro, que aí depois eu vou ter a areia separada e uma mistura de água com sal. E depois eu vou ter que fazer um outro processo, né, que é evaporar essa água
E no fim das contas, eu vou ter a areia no recipiente e o sal no outro recipiente. Tá? Então, de solução fracionada, eu vou separar sólidos, só que um deles vai ter que ser solúvel em algum líquido. No caso aqui, tem que ser solúvel em água. Próximo processo de separação de mistura é a separação magnética. Então, na separação magnética, eu vou separar sólidos, só que um deles vai ter que ser atraído pelo ímã, né? Então, sei lá, digamos que eu tenho uma mistura de areia com limalha de ferro. O que é limalha de ferro? É pozinho de ferro, né? Pequenas partezinhas de ferro. Então, eu quero separar. Como é que eu vou separar? Eu vou ficar catando? Não. Eu passo o ímã vai atrair essa limalha de ferro e no recipiente vai ficar a areia, por exemplo. Próximo processo de separação de mistura é a ventilação. Na ventilação, eu vou separar substâncias sólidas, só que uma substância vai ter que ser bem menos densa que a outra, porque eu vou separar utilizando uma corrente de ar, né? Então, no exemplo aí, a senhora está separando, né, o arroz das cascas de arroz. E ela está jogando, né, com a ajuda desse, como se fosse essa peneira aí ela vai jogando para cima e o ar leva as cascas de arroz. E aí o que vai ficar com ela? O arroz. Então, ela está separando duas substâncias, o arroz da casca de arroz. E ela está utilizando uma corrente de ar. Esse processo também é utilizado na industrialização do arroz. Só que ao invés de separar essa casca desse arroz, por exemplo, manualmente, são máquinas, né? Que vai jogando corrente de ar e vai separando o arroz que foi colhido das cascas de arroz. Próximo processo de separação de mistura é a levigação. Levigação serve para separar substâncias sólidas, só que ao invés de você utilizar, por exemplo, uma corrente de ar, igual na ventilação, você vai utilizar uma corrente de água. A levigação ela é muito usada na extração do ouro da natureza, tá? Então, a corrente de água seria como? Levaria a areia e, pelo fato do ouro, né, das pedrinhas de ouro serem mais densas, ela ficaria no local, no recipiente, né, nesse instrumento aí. Então, a água leva o que é menos denso e fica o que é mais denso. Então, levigação é separar substâncias sólidas utilizando a corrente de água. E o próximo processo de separação de mistura, que é muito do nosso dia a dia, é a peneiração. Tá? Peneiração ou tamização. Peneiração é quando eu quero separar substâncias sólidas, só que eu não vou usar uma corrente de água, eu não vou usar uma corrente de ar, eu vou usar uma malha, ou seja, a gente usa muita peneira, né? Então, ela é muito usada na cozinha, né? E a peneira também é muito usada na construção civil. Digamos que eu queira separar uma mistura de areia com cascalho, né? Então, eu vou peneirar. A parte mais fina desce, que no caso seria a areia, e a parte mais grossa, que seria o cascalho, ficaria retido na peneira. Próximo processo de separação de misturas é a floculação. Floculação é o seguinte: eu quero separar uma substância líquida de uma sólida. Só que aí, mesmo esperando, essa parte sólida, ela não vai descer, ela não vai decantar sozinha. Então, a floculação, para ela acontecer, eu tenho que adicionar, por exemplo, substâncias químicas. Um exemplo muito comum de floculação é na limpeza da piscina, tá? E no tratamento da água também ele é usado. Então, a água tá ali suja, aí mesmo esperando dias, essa sujeira ela não desce. A água sempre fica com aquele aspecto barroso, né? De sujeira. Então, eu vou adicionar substâncias químicas. As mais comuns são cal com sulfato de alumínio. E aí, quando eu adiciono essas substâncias, elas reagem e formam como se fosse um gelzinho. Esse gelzinho, ele vai se agarrar na sujeira bem pequenininha e vai descer para o fundo. Aí a água vai ficar mais limpa, vai ficar limpa, né? E essa sujeira
ela desceu. Então, floculação, eu vou separar uma parte sólida de uma líquida, só que eu tenho que usar substâncias coagulantes, tá? No caso do tratamento da piscina, no tratamento de água, usa muito sulfato de alumínio e cal. E aí, né, pelo fato de formar essas partículas maiores, elas se agarram na sujeira e aí desce tudo junto. E depois é retirada essa sujeira aí. E outro processo de separação de mistura também muito do nosso dia a dia é a catação. É um processo que eu vou separar substâncias sólidas utilizando a mão ou uma pinça, tá? Então, por exemplo, a catação é muito usada no tratamento do lixo, em que o lixo, sei lá, à medida que ele for passando por uma esteira, os profissionais lá vão separando a parte reciclável da parte que não é reciclável. Ou então em casa, quando eu tô catando uma mistura de feijão com pedras no feijão, então eu vou catando e separando as pedras. Então, catação também é um processo muito do nosso dia a dia e serve para separar substâncias sólidas, tá? Enfim, esses foram os processos de separação de misturas, tá? Bons estudos. E uma pergunta final: vocês conhecem essa pessoa aí da foto? Dá uma pesquisada, se vocês conhecem essa mulher, tá? Ela ganhou, foi a única mulher, a única pessoa que ganhou 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Um na área da química e o outro na área da física, tá? Qualquer coisa, entre em contato, qualquer pergunta, tá? E tenham um bom dia.